Olá, professor Ronaldo. Olá, Eu já estou professora cansada Paula. de falar boa noite para quem aí eu vou E aí, dizer boa assim: noite. Ou bom olá, dia para como quem é que vai? bom dia. A benção, meu. Oh, não pode, não, é? Oh, Você já começou polemizando, né? Você sabe que eu estou assim, vivendo uma coisa inusitada esse ano. Tem alguns alunos lá do terceiro D do Monet que me pedem a bênção toda aula. Tem uns três ou quatro que vem a bênção, aí eu Deus te abençoe. Deus te faça feliz, que o mundo te acolha. Eu acho muito interessante isso, porque me traz uma memória afetiva. Aí você brincou aí com a bênção, né? E pode, não pode. Eu acho que bênçãos, quando são de coração, vindo de onde vier, são sempre bem-vindas, sabe, Ronald? é Eu, por bíblico, né? exemplo, Bem dizer é sempre, nunca mal bíblico. dizer. E até quando a gente pensa nos povos pagãos, eles pedem as bênçãos aos seus deuses. Então, bênção é bênção, né? Eu acho Aí, tão bonitinho porque eu vou, chego bom dia e tal, aí a turma mais ou menos se acalma, aí eles vêm, abençoam e me abraçam e estendem a mão direita, aí eu pego, eles dão um beijinho na mão. Eu fui educada nessa pegada, né, de eu pedir também. a bênção. E lá de onde eu venho, se falava dar a bênção, né? E na verdade a gente pedia Era para que paz. pedir a bênção e dar a bênção. É, mas minha mãe dizia, dê a bênção, entende? É, Para a gente pedir. Mas, enfim, no final das contas, dava tudo certo. E estamos aqui, acredito que sim. bentos, benzidos e abençoados, né? Com saúde, com esperança, que é tão importante quanto a saúde, né? Eu acho que esse sentimento É, de esperança é o que nos move. Que alguém vai chamar de demagogia, vai chamar de utopia. Eu prefiro a palavra esperança, que eu acho mais bonita, são soa melhor. as três virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Pois é, E aí Paulo diz que a maior dela é a caridade, que é o amor, né? Mas exato. a Você sabe que eu esperança acordei pensando nisso hoje, eu acordei pensando em Paulo. é Não sei engraçado que eu exatamente por quê comprei. e não faço a pergunta. Difícil, mas estava aqui pensando que no que a humanidade chama de oposição, eu chamo de complementariedade, sabe? é, eu fiz até uma ação na maluquice. Eu tinha encomendado uns livros de introdução a Paulo, livro de teologia. É engraçado como eles são caros, né? Não, não é engraçado, não. É, porque não tem Eu não sei se sentido é nenhum. estranho, se Quer é dizer, pouca trágico. tiragem, né? Pouco público. Tem muita gente que É, gosta de falar das coisas religiosas, mas teologia pouca gente de fato estuda, né? é porque é profundo demais, né, Ronald? A É, profundidade é ameaçadora. e aí eu comprei uma introdução a Paulo, são 2 volumes, introdução à Carta aos Romanos. Sim, Então aí eu tenho uma distração aí para o mês de julho de 800 páginas. menino. Engraçado como a gente está ressoando, né? Uhum. Que hoje eu acordei pensando em Paulo. E eu fui pegar isso, que dia foi quinta-feira, eu tinha que atender de tarde lá na sala, porque por causa do feriado sexta, e eu peguei um espaçozinho de 40 minutos para sair do Itaigara, passar na Paulus, que tinha chegado lá, eu encomendo para não pagar o Sim, transporte, eu pego lá na editora, e aí eu fui pegar, e você aí já amanhece o dia falando de Paulo, é engraçado. menino, eu acordei pensando em Paulo. Aliás, eu tenho pensado muito em Paulo, sabe? Talvez a galerinha aí do primeiro ano não entenda muito esse início de aula da gente, Hum. mas Paulo, gente, tem como grande base da sua palavra, da sua força argumentativa o amor. E quem fala e fala com verdade age. Então, quando eu digo que Paulo fala, que tem um discurso pautado no amor, eu estou dizendo que Paulo age pautado no amor. E isso é muito bonito. E a gente está no mundo precisado dessa fala e dessa ação. Então, vamos começar exatamente falando de amor, porque ele reverbera, a frequência do amor é altíssima, né?
Então, a gente começou bem. Gente, na última aula, eu e o professor Ronaldo, esse meu amigo sedento por conhecimento, fechamos nossa aula falando da arquitetura. Vocês devem lembrar, mas a gente está retomando rapidamente, porque a gente sabe que às vezes vocês assistem a aula na sequência e não vai ficar repetitivo, porque você pode estar terminando a aula anterior, em que a gente termina exatamente com isso, tá? E começando essa, então, a gente só quer fazer realmente uma linha, um elo, né? Como dizem pleonasticamente, um elo de ligação entre o nosso encontro anterior e esse nosso encontro. Então, falando do dórico, do jônico e do coríntio, que são estruturas arquitetônicas, são colunas que você, inclusive, encontra, e como vocês são baianos ou moram na Bahia, não é? Porque estudam no Sartre, presencialmente. Então, hoje vocês moram, seja em Salvador, seja em Lauro, tá? Vocês têm muitos lugares que têm essas colunas gregas. Aqui mesmo, em Salvador, a gente tem ali no Corredor da Vitória alguns casarões, o próprio Museu de Arte da Bahia, né? A gente sabe que o baiano não é muito de ir a museus da Bahia, de Salvador, embora adore os museus de outros lugares, né? Mas o Museu de Arte da Bahia, ali o Museu Costa Pinto, aquela região ali da Vitória tem muitos casarões com um estilo neoclássico. Porque você pode se perguntar, poxa, peraí, essa coluna é grega? E, de repente, a gente está falando que o Brasil foi para o mapa em 1500, né? Esse negócio de descobrir em 1500, o Brasil estava descoberto há muito tempo, habitado, não vamos voltar a isso, até porque depois a gente vai falar de culturas indígenas e a gente vai ter que falar um pouco dessas coisas. Mas, assim, quando Dom João veio para cá, em 1808, a Europa vivia um clássico neoclássico, porque para ser neoclássico tem que ser clássico, né? E o clássico bebe exatamente nesse período aí da arte e da cultura grega, que depois se torna cultura greco-romana. Então a gente vai ver muitos lugares no Brasil, eu estou falando de Salvador especificamente, porque é aqui que nós estamos, é desta terra que nós fazemos parte. Então eu estou falando isso porque se você começar a caminhar por Salvador, em bairros mais tradicionais, mais antigos, você vai ter muitas dessas estruturas híbridas, já misturadas, mistura o estilo colonial, o estilo neoclássico, e por aí vai, né, Ronald? E você falando da questão do estilo neoclássico, tem uma referência muito boa aqui em Salvador, que é uma referência nacional e internacional, que é a primeira faculdade de medicina, que hoje é o Museu de Medicina e é o museu também da cultura africana no Brasil. Né? Então, e fica onde, professor? Já dei a dica aí para eles? Perto do Terreiro de Jesus, Sim. Fica do lado da Catedral da Sé, né? Então, você vai ver lá não só as colunas, na parte do fundo tem toda uma ideia de uma como é que eu posso dizer, de uma acrópole grega, como tem lá as esculturas de principais filósofos e de Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Então, é um lugar, assim, seja você de Salvador, Lauro de Freitas ou do Brasil, passeando em Salvador, não deixe de visitar. Outro lugar que tem um museu, pouca gente sabe, que é desse mesmo período, é o Hospital Santa Isabel. Quando você chega no Hospital Santa Isabel, tem toda uma construção moderna lá, contemporânea. Sim. Então, a parte que fica mais à frente, a fachada, e tem uma parte lá reservada com um memorial explicando lá que foi na vinda de Dom João para o Brasil. E isso é muito importante, né? Essa construção neoclássica, porque você volta para essas colunas e principalmente para o modelo de escultura grega, e é essa escultura que valoriza por demais a questão da anatomia, as formas, as precisões, né? Tem muito a ver com matemática, viu, gente? E quando a gente estuda filosofia, o povo acha que filosofia e matemática nada a ver, mas isso aí é uma outra questão para outra aula. Mas aí você vê,
Aí você vai ver essa preocupação. Na Cidade Baixa, você vai ter no comércio ali também um museu importante, que é justamente o museu como é que chama? Do Casa do Comércio, né? Que agora tem a Casa do Comércio na Tancredo Neves, mas tem a antiga, que foi também inaugurada pelo Dom João. Embaixo tem toda uma estrutura de museu que antes era uma pequena cadeia ali, mas os móveis estão todos conservados, é um salão incrível, maravilhoso, então vale muito a pena. Você não conhece a Bahia, vale a pena você em Salvador conhecer. Escute esse chamado, escute o chamado, né? Então aqui, o Ronald falou um pouco já, não é? A parte mais importante, essa coisa da escultura grega, e como o grego tem uma tendência a querer chegar o mais próximo possível da anatomia humana, mesmo quando faz a escultura de deuses, né? Então, assim, o deus grego se aproximando exageradamente para até a gente repensar, é um convite, tá? Para a gente repensar essa questão do politeísmo e do monoteísmo e de como o politeísmo, nesse caso especificamente grego, que a gente está falando dos gregos, é um politeísmo que aproxima demais as características dos deuses das características humanas, não é? Nada que não tenha uma pretensão, um sentido, uma ideia, tá? Então, as primeiras obras escultóricas, está aí no material, surgem no período arcaico, entre os séculos 8 e 3 antes de Cristo. A gente está falando de antes de Cristo, então, por favor, não esqueçam que aí é decrescente, até chegar em Cristo, aí passa a ser crescente, e aí evoluem durante muitos séculos. Essa ideia de evolução significa o passar do tempo e o avanço técnico, né? Nada a ver com melhores e nem piores. A gente tem que ficar falando sobre isso, porque as pessoas pegam muito a palavra evolução como melhor, né? Então, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de comportamento, a gente fala de evolução, significa mudança ao longo do tempo. Não necessariamente uma sociedade que hoje é mais evoluída tecnologicamente significa que é melhor do que a de antes, né, Ronald? E tem um detalhe aí que às vezes, né, eu fico vendo alguns vídeos que o pessoal joga aí na internet falando de arte, né, e eu não quero ser aquele que sabe, porque é justamente o que não sabe que me move a procurar. Então, porque os gregos não tinham noção que é raro um rosto que tenha uma perfeita simetria. Eles tinham tanta noção que as esculturas dos deuses é que são as mais faciais simétricas. Eram deuses, não é? Então, é um detalhe que a gente precisa ter muito cuidado, porque quando você olha, porque você olha para um rosto humano, tem uma diferença de um lado para o outro, e na escultura grega, eles são matemáticos. Isso é um detalhe importante, porque a gente vê lá Platão criticando a obra de arte como cópia da cópia. Então, eles estão cada vez mais tentando transcender aí na obra de arte. E é assim, e lembrando também, o escultor e o pintor na Grécia, por mais que ele tivesse uma vida que ele conseguisse ter um certo patrimônio, ele não tinha um valor social como tinha um pensador. Sim. Inclusive, Ronald, eu acho que a gente pode dizer que eles eram tão fanáticos pela perfeição que eles produzem a imperfeição de propósito. Sim, de propósito. Né? Então, assim, essa ideia de, porque eles fazem uma escultura simétrica, porque eles não tinham noção. Gente, a noção de anatomia da galera lá da Grécia, de Atenas, de Esparta, de Tebas, que é uma cidade pouco falada, uma cidade-estado pouco falada, né, onde dá o mito de Édipo. Sim. Era assim incrível o que eles tinham de acústica para os teatros, o que eles tinham de noção de arquitetura e de questões sanitárias para a época, está milênios à frente da Idade Média. Sim. E até hoje a gente aprende coisas. Por exemplo, sempre um aluno diz assim, mas filósofo viveu muito na antiguidade greco-romana, nem tanto, porque os romanos muitas vezes estavam nas campanhas, então eles saíam ali. Mas alguns romanos que viviam nas cidades
né? Eles viviam muito. E os judeus também, posteriormente, aí já é mais à frente, já no mundo medieval, você tem os muçulmanos, que seguem uma tradição, que tem muito a ver com religião e cuidados com a própria higiene. Então, assim, o grego já tinha ali, você vê esses vasos. Os vasos têm várias utilidades, né? Uma delas não é só conter líquido, é guardar coisas. Então, eles tinham cuidado de uma organização em casa, eles tinham cuidado com o corpo, eles tinham cuidado com a saúde, com a própria ideia de mente, né? Que a gente está descobrindo muita coisa hoje, mas não é para frente só. Muita coisa que a gente está descobrindo é para o passado, que foi deixado lá esquecido. Então, assim, essa ideia de você pensar, mas porque os vasos eram pintados dessa maneira? Uma coisa que a gente já falou lá no início, estilo. Os gregos tentam imprimir um estilo que é próprio deles, né? E que o vaso não é igual a uma escultura. O vaso tenta contar uma história, mas essa história, ela é como se fosse uma lembrança que muitas vezes não é tão nítida, nem turva, e tem várias questões aí para a gente discutir sobre essa pintura grega, né? Sim. E um dos aspectos que eu acho que a gente tem que tocar é que essa visão antropológica, antropocêntrica, não é só, e eu acho até que não é focada simplesmente no corpo, e sim num pensar, numa construção simbólica que o pensamento humano acessa e que até então não foi tão priorizado por absolutamente ninguém. Então, quando a gente vai para a história das mitologias, elas não são aquela coisa aparente, nunca são. Né? Então, você pega cada mito e cada história direcionada a um mito, né? E cada fragmento de cada história, porque você falou em Tebas e falou de Édipo. Só em Édipo você tem tanta coisa, né? Você tem tantas possibilidades, tantas reflexões, que às vezes a gente fala assim, o complexo de Édipo. Aí tem grupos, tem estudos que focam ali naquela parte que eu diria que é a catarse, aquele ponto alto, mas ao longo de todo o mito de Édipo, você vai encontrando tantas marcas, tantas pistas de coisas que dão horas e horas a e própria horas. esfinge, né, que vai aparecer muito tempo atrás na cultura egípcia, de outra maneira, mas sim o mesmo formato, pelo que é descrito no mito. Então, assim, você tem o livro Paideia, não estou com ele aqui perto, não, o meu está bem bagunçadozinho, bem acabado, mas, assim, o livro Paideia, que é um livro de 900 e tantas páginas, é muito interessante. Eu estava dizendo esses dias, e até alguns colegas me censuraram, que eu disse assim, eu li ele com prazer depois, porque na faculdade tinha que ler para fazer prova, então eu não consegui degustar dele. E depois, sem a pressão de prova, eu consegui ler esse livro com muita tranquilidade, porque ele fala dessas culturas, e não é só de Atenas. Então ele fala dessa coisa, o que é a paideia? É uma educação, não como a gente entende, é a formação integral do homem. Então, um espartano, ele era formado para ser um espartano, um ateniense para ser um ateniense, um tebano, da mesma forma, um corinto, que nesse instante a gente falou, eu sou cristão, não quero saber disso. Bobagem, porque você vai ler as cartas de Paulo, só tem uma carta aos romanos, extremamente presos à cultura grega, mas você vai ler carta aos filipenses, aos colossenses, aos coríntios. Todas essas cartas são de comunidades gregas. É o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Romanos e gregos. E o evangelho é todo escrito em grego. Sim. Então, ele bebe dessa cultura que está vivendo ali. Que aí há umas discussões. Mas Paulo fez uma adaptação para a filosofia, não sei o quê. Eu não vou entrar nisso, porque aí não é uma discussão científica, as pessoas não pegam os livros para ler e estudar, né? Elas querem simplesmente bater ali até onde pode confirmar dogmas. Por que eu estou falando desse ponto religioso?
que quanto mais você entende a cultura da antiguidade, principalmente essa cultura que marca o Ocidente, mais você entende por que, que há coisas ali no cristianismo que depois os orientais vão dizer que os cristãos romanos eles misturaram demais com as culturas pagãs, né? Então, assim, você pega um vaso... E perguntar também, né, Ronald, qual é o problema de uma influência, né? Porque se você convive comigo e eu com você, é impossível que a gente não entre em determinados pontos de interação, de integração, de troca, de influência. A convivência é troca, é mistura, né? O problema é o que você chama de dog, eu acho assim. Eu Não, não vou nem dizer que é problema, eu vou falar que a questão é essa visão tão unilateral que é dogmática. E só para acrescentar uma coisa para você continuar, eu acho que tem mais na leitura. Eu acho que as pessoas hoje também, na minha visão, leem muito, ou para dizer que leram, ou lê ou muito do tem... mesmo, né? Exato, ou então tem, eu ia falar disso, né? O estilo, vou botar aqui como estilo, uma preferência. Eu adoro, por exemplo, eu conheço pessoas que dizem assim, eu amo Jung, aí só lê Jung. Eu amo Freud, aí só lê Freud. Eu amo mitologia, aí só lê mitologia. E não percebe que a mitologia está em Jung, está em Freud, entendeu? E que todos bebem e se regozijam nesse banquete. É um banquete, né? E a gente está dando para esses meninos a base desse banquete, que é uma base que não é o início, é a continuidade, porque para o grego chegar aí, ele veio de um lugar. Né? Para o cristão chegar aí, ele veio de um lugar, ele não veio do nada. Até porque o que é nada, né? É isso. O nada a gente só pode pensar que quem faz do nada é Deus, e mesmo assim já existia Deus. Então, Exato. assim, tem uma coisa que eu acho muito legal quando a gente estuda essa questão da Grécia e depois de Roma, sem essa questão de uma formação europeia excludente, porque, por exemplo, quando você vai para o mundo de Tebas, quando você vai para o mundo de Atenas, você vê o quanto que essa galera bebeu em coisas antigas, principalmente no Egito, é assim fantástico. Agora, o Egito, né, semana eu estava vendo, né, um podcast e a pessoa dizendo assim, o Egito foi embranquecido. Sim. Quando se fala do Egito, para se inserir nessa ideia de continuidade, embranquece o Egito. Tira da África, né? Porque... Mas isso é importante, não negar a Grécia, mas não saber que a Grécia é uma continuidade de muita coisa e que em alguns momentos, sim, houve algumas apropriações, sim, e veio de lá e, bom, isso aqui é grego. Mas os gregos, é uma coisa que Paulinha falou, que é muito importante, você aí no primeiro ano, você que vai para o segundo ano, qualquer formação que você venha fazer, essa questão antropológica, essa questão antropocêntrica, é daí onde vem a questão grega. Ela não tem mas tinha um mito, mas a passagem do mito para o logos, e até o próprio mito, que já tem muito de logos, é muito interessante, porque quando Freud pega o mito de Édipo, quando ele pega Narciso, ele está justamente traduzindo aquilo que já foi colocado lá atrás. Quando Jung pega os mitos, e não só os mitos gregos, mas todos os arquétipos, ele vai para a antiguidade, gente. E isso é uma coisa que é um mal da contemporaneidade. A contemporaneidade ou a pós-modernidade, se a gente for falar em termos de conhecimento, de sociologia, a pós-modernidade está fazendo isso assim, ó. A gente agora tem tecnologia. Antes da gente não tinha nada. Então, assim, vou aprender agora. Não há nada de tecnologia. Gente, presta atenção. É aquela coisa. O cara lá só tinha papel e pena. O cara nem tinha papel, tinha papiro. O cara nem tinha papiro. O cara tinha tábuas, o cara tinha pedra. Era a ferramenta dele. A nossa é mais rápida, mas é uma ferramenta. Não é a ferramenta, é quem usa a ferramenta. Então, tecnologia, sem isso aqui, é nada. A não ser que a gente vá se render à ideia de uma inteligência artificial que pense também pela gente. Então, a gente vai perder esse lugar que os gregos quiseram mostrar para o homem. Uma cultura antropológica, antropocêntrica, em que o homem responde os seus verdadeiros problemas,
o homem contempla aquilo que ele faz, o homem constrói uma vida ética para conseguir viver, ele constrói uma política para se organizar, e ele constrói a arte para contemplar. Isso, massa. Muito boa essa síntese, porque assim, é preciso pensar, inclusive, que tecnologia não é computador, né? Pronto, começa aí, porque tem de gente fazendo uma... Técnica é uma palavra grega, o cara que produziu o vaso, ele era um técnico, depois vai ser comerciante, que não era um teorion, o cara que trabalha com pensamento. Pronto, mas aí a gente tem que dar aula não de arte só, né? Então, nunca é só, né, Paulinha? Nunca é só a linguagem. Nunca é só. É sempre acompanhado. Nunca é só. Para a galera entender quanto arte tem coisa aí, né? Menino, mas essa semana eu estava conversando com uma pessoa da escola sobre isso, né? De que hoje você encontrar alguém que dê aula de arte é complexo porque a formação é muito eclética, a gente estuda de tudo, né? Então, para pensar em arte contemporânea, você tem que pensar o homem contemporâneo. E para pensar o homem contemporâneo, você tem que pensar o homem desde a pré-história. Assim, quem está nessa disposição para dizer, por exemplo, que um vaso, em todas as culturas, tem tantas simbologias, a gente fala em vaso alquímico, a gente fala do caldeirão da cuca, que é um grande vaso, a gente fala dos vasos dos egípcios para guardarem as vísceras dos faraós, o que é um vaso. A gente falava de grandes vasos em que os vikings tomavam e bebiam a vida e o cálice sagrado, né? Para o cálice sagrado. Então, assim, o cara pega, porque é um vaso pintado. Não, isso é um símbolo. Com milhões de possibilidades interpretativas, ele pega esse vaso e coloca uma cena mitológica. O que guarda? Isso é a parte de fora. O que esse vaso guarda dentro de si? Nós somos vasos. Cada um de nós, inclusive quando a gente fala em terapeutas, psicanalistas, psicólogos, nós somos um grande vaso, não é? Em que o outro deposita suas histórias que falam também das nossas histórias. E tem que sempre estar vazio para absorver aquela história, sem misturar com a nossa. Exato, e que não é para misturar. Nós somos vasos, receptáculos, mas a nossa é nossa, a dele é dele. Então, assim, isso surge lá atrás, meninos. As pessoas iam aos poços buscar água e levavam esses vasos. Hoje é cantil, né? Hoje se dá tanto nome, mas são lindas as formas como os africanos, lá de várias etnias também, iam buscar água e colocavam na cabeça, nos ombros, né? E aí surgem as taças e as xícaras e os pratos e... né? E às vezes é para livrar o cara da morte, né? Exato! Pois é, então assim, se a gente fosse beber na fonte de tanta coisa que é rica, nós não precisaríamos de uma hora, nós, na verdade, precisaríamos da vida inteira. A aula de arte nunca acaba, ela é apenas um aperitivo para o banquete seguinte. E aí o banquete é de vocês, não é nosso. O nosso nós fazemos. O banquete de vocês é feito por vocês, né? Então, voltando aqui, imagine o trabalho que o cara tem, eu vou chamar de cara, porque a gente já está no nível de intimidade maior, para pintar, inclusive, essas alças. Olha o detalhe, porque quando a gente olha, a gente está num olhar tão superficial, viu, meninos? Que às vezes a gente só pega aqui de alça, porque vocês vão entender. Repare que elas também são pintadas, né? Então, a ânfora são vasos de origem grega, ovais, não é? E que tem uma dificuldade muito grande para serem pintados, todos eram pintados por artesãos, tá? E com o passar do tempo, os nossos jarros perderam uma dessas alças, ou as duas, né? Você tem jarros sem alça alguma, e você tem jarros que viraram, aqui na era colonial, você tinha aquelas bacias e as jarras, né? Viraram jarras de louça ou de alumínio,
em que você pegava como se fosse uma caneca mesmo, só que grandes, era para vinho, era para água, era para os mais diferentes tipos de líquidos, né? Então, a gente tem muito essa herança do passado. Você quer acrescentar alguma coisa, Ronald? Não, não, é isso. Quando você faz uma pesquisa arqueológica, né? Um achado muito importante é justamente esses vasos, por exemplo, aqui em Salvador, quando foram fazer ali a revitalização do centro histórico, principalmente ali perto da catedrais, acharam um monte de cerâmicas, né, coloniais, algumas até não inteiras, mas pedaços chinesas que vinham para cá, e assim, isso é um suporte histórico muito importante para a gente saber até que grupo ocupava aquele espaço físico ali, né? Sim. Então, o tipo de utensílios dentro de casa mostrava que tipo de pessoa morava naquele espaço ou que frequentava aquele espaço. Então, a gente pode ali ter um dado sociológico para entender a sociedade em determinado momento, né? E é muito importante essa coisa de, você está falando em vaso grego, qual a importância disso? Você entender que os gregos, como diz Hegel, eu quero entender, claro que Hegel faz muita complicação para dizer isso, mas é Hegel. Eu quero entender um momento histórico, eu vou entender a arte daquele momento. Então, eu quero entender a França do século XVI. Eu vou para a pintura, para a escultura, para a literatura, para a música, e aí eu entendo aquele homem, aquela mulher. E assim, e na tua origem, né, Ronald, não era arte, né? Assim, quando a gente é um nome que se encontra depois, já na antiguidade, mas o homem deixa suas pistas nisso que a gente chama de arte desde sempre, né? Então, tá aí uma explicação muito lógica, já que a gente está na base antropológica, no Logos, né? Então, uma base muito interessante para a gente entender porque a arte é tão importante, porque o nome arte vai surgir depois, mas a maneira que o ser humano encontrou desde sempre para deixar suas pistas sobre si, sobre sua visão de mundo, foi a arte, né? E depois isso se transformou em um nicho do conhecimento e da forma de se expressar, não é? Mas sempre existiu, sempre foi. E é do que a gente conhece, imagine, e calcule o que a gente não conhece, né? Porque o desconhecido, se a gente fosse mergulhar, por exemplo, mergulhar mesmo, estou falando de mergulho no sentido denotativo. Em algumas áreas de oceanos, quantos barcos, navios, baús nós não encontraríamos falando de homens e grupos do passado, em suas viagens, suas buscas. Hoje a gente dá um nome para muitos de pirata, né? A pirataria. Mas quantos não foram por pirataria, foram por desejo, foram... E quantos desses utensílios não falam deles? Não é? Então, assim, é algo que em mim, eu sei que em você também, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, suscita uma vontade de buscar, de perceber. E quando a gente, galerinha, conseguir entender que através da arte a gente entende o mundo do passado e entende um pouco do presente. Ontem eu estava assistindo aqui em casa os Vinks, né, que eu estou já fechando a série, e aí eu ouvi um comentário, nossa, quanta barbárie, parece o mundo que a gente está vivendo hoje. E aquilo me deu uma reflexão muito interessante, né? Porque só que lá a barbárie tinha uma outra conotação, e a barbárie é o que a gente está dando nome hoje, né? Mas se você observar a história de alguns povos, isso era um modo de vida. Não é à toa que os Vikings tinham filhos e filhos e filhos. Por quê? Porque o instinto sexual era algo absolutamente natural. Não havia, digamos assim, as bordas que outras culturas trazem, né? Então, quando você vai estudar sobre isso, sai da série, que a série é feita com muita base histórica, base de estudo. Algumas furadas, mas... Sim, né? É por isso que eu disse, com algumas bases. Algumas bases, porque eles, na verdade, têm uma coisa muito interessante, né?
mas quando eles vão ali para a cultura da Inglaterra e da França na questão religiosa, eles ficam meio atrapalhados. Mas é uma série que mostra, e aí você falou uma coisa, desculpa interromper, essa coisa da barbárie, né? E já é um nome que a gente conhece a partir dos romanos. Romanos, esses que a gente vê como civilizados, mas que invadem a terra dos outros com o que eles vão chamar de barbárie, que é os bárbaros, né? Aqueles rudes, aqueles... de fato, né, tem algumas coisas bem interessantes, porque os vikings, né, vêm já no período ali depois da cristandade. É um retorno para a questão da Europa, né? Eles que estão um pouco mais afastados ali, eles vêm com tudo ali, com uma sede de expansão, né? De expansão, de poder também, né? E que é muito interessante quando você fala aí da questão, porque eu fiquei maravilhado com essa série, né? Ela é uma série... Eu só não gostei da última temporada, eu achei que perdeu o caminho, mas tem muita gente que adorou, porque eles criaram... Eu também não gostei. A partir, por exemplo, do meio da quarta temporada, eu já começo a ver algumas coisas se perdendo muito soltas. De uma hora para outra, por exemplo, quando a gente vê, não é, o filho mais velho do Ragnar indo para o Mediterrâneo, né? As coisas começam a saltar muito rapidamente, como se fosse simples. Você vai para lá e vem para cá do meio de um episódio para outro, sabe? Eu acho que dá saltos muito grandes. E a partir da morte do Ragnar, né, que os filhos, né, e principalmente o Sem Ossos, eu acho que se perde um pouco. Eu acho que também a gente ele é uma figura meio assim, inventada ali, e até a própria, aí quando eu fui pesquisar, a própria figura do irmão dele, que vai para a Espanha, para a França, ele vai virar um cara muito importante naquela região, né? E assim se perde rolo, e se perde muito na questão, aí depois da morte de Ragnar, que se perde bastante, que querem construir uma coisa de um legado dele, porque a série, na verdade, parece que só ia até ele. Exato, aí foi muito boa, e eles tentaram estender de qualquer jeito. Mas esse é o problema do muito bom, né, Ronald? Em tudo, né? Inclusive com o Alexandre, né? Aproveitando que a gente está falando de processo grandioso, né? Da Macedônia. Alexandre o Macedônio, ou Alexandre como é que chama? O Grande. O Grande, o Magnum, né? Alexandre, você vê ali, a Macedônia era pequenininha, foi se expandindo, quando chegou a ser daquele tamanho laranja ali, é com o pai dele, aí vai para a Grécia, né? Para a Grécia, que não era a Grécia, era as polis gregas. Ele domina tudo ali, esse tudo que está de verde aí, e aí ele morre, né? Ele morre depois de ter feito da Grécia um reino, e aí começa Alexandre, que é tudo isso em amarelo aí, né? Tudo isso em amarelo é a expansão de Alexandre. Estou mostrando o que Ronald está falando, viu, gente? Eu estou acompanhando ele. Aqui a Macedônia, tá? Isso, a Macedônia, depois de ver a Grécia, aí que ele vai ocupando. E depois, aí Filipe II, né? E quando ele morre, Alexandre, com 17 anos, começa a ser o período de expansão. E ele, dos 17 aos 32, ele conquista tudo isso que está em amarelo. Se você não tem uma noção, você tem aqui embaixo, quase ali a Itália, e lá mais na ponta ele vai até a Índia. Pense que será feito andando a cavalo, não tinha carro, não tinha avião. É um espaço assim absurdo. Quando ele morre, o reino é dividido, Aristóteles perseguido, e aí quem vai ocupar tudo isso aí são os romanos. Os romanos vão ocupar isso militarmente, mas vão beber dessa fonte artística. Aí eu já fui na sua fala, tá vendo como eu sou muito competente, né? Ele vai nessa ocupação aí. E eles fazem, né, essa coisa do Alexandre é muito importante, porque ele faz dois processos, processo de enculturação, ele entra nessas outras culturas, mas a assimilação dessa cultura grega para os outros povos. E é bom notar, tem duas coisas, tanto com os romanos quanto com os macedônios, é que os dois
conquistam a Grécia, mas são conquistados culturalmente pela Grécia. Alexandre vira o principal propagador da cultura grega e os romanos passam a difundir a cultura grega, só que agora com o nome de cultura romana. Né? Não é meu, mas é como se fosse. Não é meu, mas agora eu tenho uma mitologia, agora eu tenho... nós somos descendentes dos troianos, teve a guerra lá de Troia, nós somos descendentes dos troianos. Aí dá nomes diferentes para os deuses, e aí vai, né? E para as ideias, né? É uma coisa que a gente compreende porque era prática da época, muitas dessas práticas, né? De você toma o território, assume o lugar, assume a cultura do outro e diz que é sua. Só que no caso do grego, eles não puderam apagar Poseidon, eles não puderam apagar Afrodite, não puderam... Por mais que surgisse uma equivalência para Dionísio, que é Baco, é diferente, né? A simbologia, eu acho que grega é uma simbologia muito mais ampla, né? Parece que os significados são muito mais amplos, e Ronald, que foi o responsável assim por essa aula linda, ele coloca essa imagem de um afresco, né? Numa cena mitológica greco-romana, e que foi descoberta. É muito interessante aí, Paulinha, porque como foi em Pompeia, né, essa cidade que foi destruída pelo Vesúvio. Esse espaço aí foi um espaço que foi preservado, né? Porque geralmente as pessoas dizem, a pintura greco-romana não tem cores. Na verdade, foram gastando essas cores. Oi? Tem muita cor, inclusive muita. E aí você vê esse espaço que foi preservado e descoberto agora, por causa daquilo tudo que foi soterrado lá pelo que foi as larvas do vulcão. Você vê preservado, olha como isso é colorido, né? Lindo. Um espaço extremamente colorido, vivo, né? Então os outros foram gastando. Voltando para os Vikings, né? Eles também fazem uma produção muito interessante de casas de banho, por exemplo, né? Coisa que a cultura de uma parte da Europa já tinha e que bebe nos romanos, porque ali é como você disse, você já tem Idade Média, não é? Não está naquela coisa apenas, claro que você tem resquícios fortes mais da Idade Antiga, mas você tem muito a questão da Idade Média, o cristianismo, né? Os governantes com o Papa do lado, com o arcebispo, com alguém que representasse a igreja ali, mas essas coisas que o Império Romano também desenvolveu demais. Essa questão, por exemplo, dos arquedutos, tem uma cena em que os vikings, né, fazem de conta que abandonaram uma cidade, que eles estão ali na parte de baixo, que tem os ratos, o meio do sistema de esgoto. Você vê claramente os arquedutos, aquela parte subterrânea que foi muito bem desenvolvida na arquitetura romana. Tem muita coisa legal para quando a gente tem uma basezinha, você fica, uau, como eles fizeram uma reprodução bem interessante daquilo, né? Sim. É engraçado que, assim, vikings, eles, nessa parte da cultura antiga e até dos vikings, eles são muito primorosos. Eles pecam muito quando eles trazem o confronto dos vikings com a igreja. Com a igreja. Por exemplo, quando eles invadem ali é o quê? Século IX. Eles entram num mosteiro. Sim. E aí entra no mosteiro, o pessoal está todo mundo vestido de franciscano, um cordãozinho. Sim. Os franciscanos só vão surgir no século XIII, ali é século IX. Sim. E aí, quando chegam na França, tem um monte de ordens que naquele momento nem existiam. Sim, porque só tinha o quê? Tinha monge, já existia o clero secular. Então, assim, monge, sim, né, que era mais franciscano, e eles falam que são monges, só que eles estão vestidos de franciscano. A galera errou ali na questão Eu acho que eles eram na indumentária. É raro na questão do design, dos costumes, né? Exato. É muito interessante. Na história tá certo, tinha monges, mas não vestiam aquelas roupas. Eu acho que eles estavam eles estavam tão focados na questão dos vikings que meio que negligenciaram um pouco
Às vezes, assim, é porque quando tem essas séries, aí você faz uma crítica dessa, a desculpa é, não, é porque, como é uma obra de ficção, pode fazer determinadas coisas. O problema é que, às vezes, você pega um cara que é muito bom de uma época e ele não é muito preocupado com outro. Exato. E é isso que você está falando, é muito interessante, porque eles focam num ponto e o outro, tá, peraí, a gente está tendo preocupação histórica. A sutil arte de ligar, a sutil arte de ligar o pi. Eu estava lendo ali de novo o Humberto Eco, quando ele fala da questão medieval. Gente, aquilo é fantástico, porque ele tem como é que chama? As edições modernas têm explicando os momentos de oração dos monges, assim. Mas é fantástico, porque assim, é uma cultura medieval. E quando você entra na cultura medieval, quando você entra numa cultura antiga, seja qual for a cultura, você tem que ter essa imersão. Não dá. Você vai ali, aí Paulo pode falar melhor, você vai ali numa comunidade aqui perto. Aquela comunidade, se você não entra, não mergulha, você não tem a mínima noção. E mesmo você mergulhando, por um ser nativo daquela comunidade, você entende parcialmente ali alguma coisa e já vê a riqueza assustadora que é isso. E se deliciem, viu, gente? Se deliciem, pessoas, porque daqui a pouco a gente vai falar de cultura medieval, viu? Mas vamos fechar o romano aqui. Então, esse Império Romano cresce na ruína do Império de Alexandre, como Ronald já tinha trazido, né? E essa realização se dá muito na arquitetura. A gente está falando das casas de banho, dos arcoedutos, né? Das ruas pavimentadas para os grandes desfiles, para as arenas. Então, assim, essa ideia de Roma vem muito idealizada na questão da construção do império a partir do que é visível. Agora, a arte mesmo, a arte romana, vai ser uma fusão com a arte grega, não é? Sendo que aí a gente já puxa essa questão, olha lá as colunas são gregas. Eles pegam os arcos dos etruscos que ainda não vão aparecer. Os arcos ainda não estão aparecendo, que esse é o panteão, tá certo? Os arcos vão aparecer, daqui a pouco vocês vão ver. Mas o que vai acontecer? Esses romanos trazem ainda uma contemplação aos deuses. Contemplação que eu estou dizendo aqui vir da palavra templo, contemplar também, vem o templo, eles produzem templos arquitetônicos, só que ao lado desses templos vêm as cidades. É como se os templos fossem necessários também para pedir essa proteção. Isso é interessante, né, Ana? Porque você tem uma sociedade militarizada que acredita muito no poder da espada, mas que está se voltando sempre para essa solicitação do que está no transcendente, né? E é interessante que, assim, quando a gente vai para a maioria das cidades, as cidades mais antigas na Idade Média, você vê que tem um mosteiro. E esse mosteiro foi para ali, numa época, para ficar isolado do resto. Só que as cidades começam a crescer em torno, porque era no mosteiro que tinha as hospedarias, era no mosteiro que servia de hospital quando tinha algum acidente, alguma doença, era no mosteiro que fazia os remédios. Então, o mosteiro, por ser autossuficiente, né? Então, essa coisa de hospedar pessoas. Escolas, né? Escolas. Aí vem as escolas, no período lá, a partir do século XI e tal, você tem as escolas de formação religiosa, depois essas escolas começam a ser formação de nobres, e aí vai. Então, toda a sociedade gira em torno de algo que se afastou da sociedade. E aí se criou sociedade em torno. E aí essa coisa do sagrado, né? Você vê que os romanos e até os gregos, eles trazem essa coisa de que a guerra, que tem esse tocar da morte, a grande possibilidade da guerra não é vencer. A maior possibilidade da guerra é morrer. Sim. Então, morrer tem um significado que toca o transcendente, porque você vai deixar o corpo. Então, aí há sempre uma busca da guerra e do deus da guerra. Então, você tem a deusa da sabedoria, também a deusa da guerra, tem Ares, que é o deus da guerra, que os romanos chamam de Mercúrio. Então, assim, sempre tem aquela coisa que é um pouco estranha, às vezes, quando isso passa para o mundo cristão, não tem sentido. O cristão, inicialmente cristão, ele jamais
ia pedir a Deus para ser, né? Ah, eu vou para a guerra. Ele entende que na antiguidade tinha isso, até chegar no período das cruzadas e tal, é uma outra questão. Que aí já é uma contradição, mas uma contradição com lógica. Porque aí vem a ideia de preservar o seu território, mas... Mas aí a gente vai falar isso na aula de medieval. Medieval. E aí é o que a gente estava dizendo, os aquedutos, realmente Roma foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu estou falando de Roma, não cidade só, mas o império. Mais gente, mais poder, mais nobreza, mais senado, mais imperador, mais generais. Então tem que ter uma estrutura essa galera toda, né? Os patrícios precisam ter, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, os patrícios precisam, eu gosto muito quando uma pessoa fala, meu nome é Patrícia, eu fico pensando, meu Deus, de onde vem Patrícia, né? Então, esse universo também do patriarcado, não é? Essa figura... o filho do pátria é família, assim como na Grécia, sim, você vai ter o eu pátria, o filho do pai, você vai ter o patrício, que é alguém que nasce de um pátria família, né? Que aí vai ser chamado em Roma do dominus. É uma curiosidade que às vezes o pessoal troca muito, porque há arquedutos e aquedutos. Aqua, água. Arque, porque eles são colocados, esses canos, nos arcos. Ah, mas aí vem outra coisa. E pluve? Pluve é chuva. Então, os lugares que guardavam a água da chuva para beber, água potável, eram chamados de lugares pluviais, não é? Sim. E é engraçado que até hoje você às vezes vê naquelas tampas na pista, né, que negócio de água, e tem pluvial, porque ali é onde vão todas as águas da chuva. E olha que interessante, Ronald, porque já nos aquedutos, né, você já vê os arcos que eles tomam dos etruscos, juntam com as colunas. Repare que aqui você tem uma imagem do Coliseu, que é uma imagem mais recente, tá certo? E olha como você tem colunas e arcos, e é o que favorece a construção das grandes arenas. E o Coliseu é uma das tantas que existem no Império Romano, não é? Porque os gladiadores, os escravizados que servem de gladiador, não apenas vão distrair os nobres e os governantes, também vão servir para muita economia, muito dinheiro. Esses caras, a gente fala de apostas hoje, né? Desde quando o ser humano é adepto a jogos, a apostas, e o desejo de ver sangue, você vê que até quem não gosta de sangue fica curioso, né? Ah, não aguento ver não, mas dá dá um espaçozinho aqui para dar uma olhadinha. Então, isso nem que seja para passar mal. Nem que seja para passar mal, né? Então, os anfiteatros aqui foram uma forma de lazer, aí veio a política do pão e circo. E só uma curiosidade, que o Coliseu ainda existe hoje, mas ele não era o maior. O maior é o Circo Romano, e hoje a construção que está no lugar é o Vaticano. Sim. Porque lá morreram muitos dos grandes nomes da igreja, Pedro, Paulo, etc. Então Paulo foi fora dos muros, tem a igreja de São Paulo extramuros, que é a igreja dos monges lá em Roma. Mas você tem ali, na construção do Vaticano, justamente porque era o local onde muitos cristãos, principalmente Por quê? Porque era o lugar maior, então quando se tinha um evento de maior proporção, e aí a gente vai ver na cultura de pão e circo, né? Essa coisa que Paulo está falando, que é muito interessante, a questão da violência, a questão dos jogos. E as pessoas tinham, sim, essa coisa de... iam lá, porque pão no circo, né? A galera recebia tipo uma sopa e um pão. E aí ia lá, né? Tinha essa refeição, e agora ia ver o divertimento, né? Porque era uma forma de você... Era uma forma de você ocupar a cabeça do povo romano, que estava cheio. Roma tinha muita gente e começa a ter muita miséria. Então você vai lá dar uma comida para o povo e dar diversão. Por isso que até hoje se usa a expressão pão e circo. Né? Sem esquecer que eram dias e dias ali dentro, viu, gente?
dias e Sim. dias. Enquanto o pau estava pegando, o circo estava pegando fogo lá fora, de fome, de não sei o quê, a galera esquecia. Por isso que se chama, o futebol hoje é a política do pão e circo, os shows, as grandes festas, né? E uma coisa, Ronald, que eu acho que vale a pena a gente já pegar o link aí, é de que, diferentemente dos gregos, os romanos faziam as esculturas atreladas muitas vezes a personas, as personalidades da É. época, né? Enquanto o grego estava mais relacionado aos deuses, não é? Os romanos tinham uma questão da escultura ligada à história mesmo, às pessoas, aos grandes imperadores, grandes generais, e era uma maneira também de prestígio, né? Você ter um busto seu, né? Como pessoa importante de uma época. Então, a gente está falando aqui, a ideia dos romanos em seus relevos era de contar uma história para quem olhasse a peça, de modo a evidenciar o poder, ou mesmo homenagear alguém. Então, sair um pouco desse plano da transcendência para o plano mais físico, né? Eu queria que você desse uma puxadinha nisso, porque é exatamente onde a gente está aqui com Augusto de Prima, que revela exatamente uma influência clássica no estilo, mas com características mais realistas, com a personalidade do indivíduo, com raízes estéticas, mas que diferem um pouquinho dessa questão do grego, né? Isso, porque aí é interessante que a arte romana ela termina abraçando, principalmente a escultura, mais a ideia antropológica e principalmente antropocêntrica, mostrar quem é o homem que está no centro do poder. E aí tem a cultura de personalidade, né? Então, quanto a escultura romana era a arte pela arte, a cultura grega já é a cultura do indivíduo, né? Por exemplo, É o César, contrário, é o remonte aí, contrário, que ela é o já contrário. achou. É o contrário, a cultura grega tem a arte pela arte, a romana tem a ideia do indivíduo, né? Mas era qualquer indivíduo que era esculpido? Não, eram as figuras importantes do poder. E isso é tão forte que na nossa cultura a gente pegou, claro, várias palavras gregas, mas as romanas às vezes têm situações, por exemplo, você diz assim, um erro crasso, né? Crasso, que foi um cara, no momento em que Roma estava dividida em três poderes, você tinha Pompeu, aí a ideia de Pompeia, o lugar que ele dominou lá, você tinha Crasso e você tinha o Júlio, que vai ser o César, o Kaiser, né? Então, o Crasso foi combater uma guerra que todo mundo estava dizendo que ele ia perder, mas ele foi, então ele cometeu o erro, e o erro foi tão sério que se transformou num erro crasso, ou seja, um erro previsto. O Pompeu perde, aí o Júlio César consegue governar esse aí, que era o triunvirato. Então, é o primeiro César, né? Aquele que vai ter o poder total. Porque Roma começa da monarquia, ela passa para a república e depois para o período dessa monarquia que é dos Augustos, né? E aí você vai marcar com quem? Com ele, vai ser o primeiro César. A pessoa diz assim, esse dia eu estava falando, César, todos os outros vão ser chamados de César, Nero, Calígula, etc. César quer dizer Augusto César, as pessoas dão o nome para os filhos, Augusto César quer dizer o Manius Governatus, ou seja, o maior poder, o Kaiser, como vai ser chamado, né, na cultura grega, ou o Kyrios, e na cultura, como é que chama? Russa vai chamado Kissar, né? O pessoal fala de outra maneira, que é o mesmo Caesar, né? Que é essa figura que tem o poder total, é o imperator, né? O senhor máximo. Então é muito interessante isso, porque mesmo com a proteção divina, gente, aqui, ó. Mesmo com a proteção divina. É por isso que quando se pega lá no Evangelho de Tomé, eu acho muito engraçado que Tomé é o primeiro que chama Jesus ressuscitado de Senhor, de Kyrios, meu Senhor e meu Deus, né? Ou seja, não é só o homem Jesus que ele viu o Deus, meu Senhor e meu Deus, que é essa expressão que vai aí, né? E esse homem ocupa o lugar da divindade. Então, tem mais cultura de Deus? Tem, mas o homem agora ocupou um lugar máximo, e isso é muito sério, porque é
é antropocêntrico, o poder na mão do homem, não tem nada a ver de Deus, e esse homem é retratado como se fosse uma espécie sem, né, só de analogia de um semideus. Ele chegou a esse estado, né? O Marco Aurélio. O Deus é o homem, né? O Deus é o homem. O Deus é o homem. Existem os deuses, sim, mas esse homem é o privilegiado entre os deuses que ele chegou a esse estado. Até porque é reflexo dos deuses, né? Então, uma coisa aí que se mistura. Ele aí tem essa cena famosa, né? Que é o Vim em si. Exato. Então é isso, a gente fecha aqui, tá certo? Certinho. Eu fui dando uns apertos hoje metafóricos em Ronald, porque a gente se apaixona muito por alguns aspectos, tá? E vai parando, mas eu dei uma apertadinha para a gente fechar cultura greco-romana, e aí no próximo encontro já tá aí uma degustação, a gente vai falar da cultura medieval, tá? Essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, depois vem Renascimento, vem um monte de coisa legal, tá bom? Beijo, Sr. Ronald, massa, daqui a pouco a gente se vê de novo, um cheiro.